Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Boa noite a todos, né? Vamos aproveitar mais uma oportunidade tão valiosa para nós, para a gente estar aqui reunido, né? Um tempinho que a gente tira aí para se dedicar ao estudo do Espiritismo, a gente aprender um pouquinho mais. E a gente sabe o quanto é importante na nossa vida a gente ter essa orientação, porque todos nós, né, temos problemas, todos nós estamos num mundo tumultuado, onde as coisas acontecem, muitas coisas com a gente, com quem a gente ama. Então é bom a gente sempre ter, né, um ponto de apoio, ter esse consolo e esse esclarecimento da doutrina espírita, porque nos fortalece para a gente enfrentar aí a nossa jornada nessa escola. E aí eu escolhi hoje para a gente estudar um pouquinho sobre a caridade, para a gente entender, né, o que realmente essa palavra significa. Porque quando a gente fala em caridade, a gente logo associa às coisas materiais, né, ao dar o material. Mas a caridade, como a gente vai ver aqui, ela tem um sentido bem mais amplo, né? Ela é muito mais profunda do que a gente, às vezes, pode compreender. Então, a gente vai estudar aqui, tanto no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar aí. Vamos lá, então, para as instruções dos Espíritos, onde fala um trechinho que eu vou ler aqui: fora da caridade não há salvação. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária a ação da vontade. Mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Né? Então, a gente já começa aqui hoje a nossa reflexão com essa instrução aqui desse Espírito que vem nos exortar a praticar a caridade, a compreender o que realmente é a caridade, e é isso que a gente vai ver. E realmente a gente sabe, né, que para fazer o mal, basta muitas vezes que a gente esteja com a mente ociosa, né? Era um ditado até antigo, né? Que os mais antigos diziam que mente vazia é oficina do diabo, né? É uma expressão que a gente já escutou falar, e é verdade, porque às vezes se a gente não está focado numa coisa para o bem, se a gente não está focado numa coisa boa que a gente faça por nós e pelas outras pessoas, a gente fica nessa ociosidade, a gente se distrai, né, do que a gente realmente veio fazer aqui. Porque nós somos espíritos, né, eternos, indestrutíveis, e que estamos aqui numa oportunidade, né, de resgate, de aprendizado, para exercitar todas essas qualidades, usar os recursos que nós temos, né, os recursos interiores. Não é para vir, a gente não veio aqui a passeio. Claro que não é crime a gente passear de vez em quando, que é bom, né? Mas a gente tem que sempre ter o objetivo do que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio aprender.
Então não adianta a gente ficar aqui, às vezes, perdendo tempo ou se distraindo, porque a gente sabe que a influência da matéria para nós, espíritos, né, que estamos ainda muito próximos aí da origem, da imperfeição, a gente se distrai muito fácil, né, com as coisas materiais, a gente se apega demais, a gente só acha que é feliz se a gente tem dinheiro, se a gente tem carro, se a gente faz viagem internacional. E a gente sabe que muitas pessoas que fazem isso não são felizes, né? Riqueza não é sinônimo de felicidade, né? A paz interior, essas conquistas que a gente faz, realmente, isso é muito mais valoroso do que, né, uma BMW, às vezes, na garagem. A gente sabe disso. E aí a gente vem aqui agora para o Livro dos Espíritos, e aí tem o seguinte questionamento que Kardec faz aos espíritos. É a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E aí vem a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. 3 coisas, né? Como entendia Jesus, né? Que, claro, foi um espírito mais puro que já esteve aqui, veio até nós, encarnou para nos ensinar, para nos dar o exemplo de como a gente tem que proceder com a gente mesmo, com o próximo e com Deus. Então é isso aqui, ó. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? São 3 coisas que são básicas e que englobam aí essa caridade que a gente estava falando aqui, mas que para nós ainda são 3 regras que não são muito fáceis de praticar. A gente sabe, nós vamos entender o porquê disso, né, ao longo da nossa conversa aqui hoje. E aí vem um complemento aqui de Kardec. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemos-nos com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Olha que coisa fantástica, né? Essa resposta dos espíritos e esse complemento aqui de Kardec. A caridade, ela abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes. Dentro de casa, porque não nos espantemos, porque é exatamente dentro de casa, com os nossos semelhantes, com os que nos são mais próximos, que a gente precisa exercitar isso aqui com a maior, assim, dedicação. Porque a gente sabe que no nosso núcleo familiar, né, a família, o núcleo familiar, onde nós estamos ali encarnados, convivendo todos os dias, a gente sabe que essa convivência, ela é difícil muitas vezes, né? Porque não há só espíritos amigos ali naquele meio, há espíritos também que muitas vezes vão estar ali entre nós e a gente acha, nossa, a pessoa não tem nada a ver com essa família, parece que está no lugar errado. Não, está tudo certo. Não tem ninguém no lugar nenhum, ninguém, né? Tá tudo certinho, tá tudo dentro de um contexto, porque são amigos, são afetos e também são inimigos, são desafetos que estão de novo numa nova oportunidade dada por Deus para recomeçar. Então é aonde nós primeiro somos convidados a compreender a caridade e a praticá-la. Né? Todas as outras relações no nosso ambiente de trabalho,
em sociedade, na rua, no trânsito, não importa, né? Ela tem que abranger isso. E é importante, porque a gente compreendendo quem nós somos, né? Espíritos imperfeitos, que precisamos de muita indulgência, precisamos do perdão, né? Porque nós erramos, nós falhamos muito. Então, à medida que a gente compreende, a gente se compreende e vai compreendendo isso, facilita a gente também se relacionar com o outro. Porque da mesma maneira que a gente quer ser perdoado, a gente também tem que aprender a perdoar. A gente também tem que desenvolver o que hoje em dia se fala muito, que é a empatia, se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante nas nossas relações, porque isso nos traz leveza, isso nos ajuda a ter um olhar mais compreensivo, mais fraterno com o outro, porque muitas vezes nós somos inflexíveis, nós somos rígidos, nós julgamos com muita facilidade o outro, mas a gente não sabe o momento que aquela pessoa está passando na vida dela. Isso, às vezes, nas situações mais corriqueiras. A gente vai num comércio e, de repente, é mal atendido ali por uma pessoa e sai dali reclamando, mas a gente não sabe como é que está o dia daquela pessoa, a gente não sabe qual a situação que ela está vivendo, como as pessoas também não sabem, na nossa intimidade, não sabem o que a gente passa no nosso convívio familiar, as dificuldades que a gente tem. Então, a gente exige respeito, mas a gente também tem que procurar respeitar o outro, né? A gente tem que querer para nós e fazer para os outros. A gente quer o melhor para nós. Então, a gente tem que procurar também tratar o outro com respeito, com delicadeza. E isso são regrinhas que andam meio esquecidas no nosso convívio, né? As pessoas, nós vivemos sempre apressados, estressados. Então, às vezes, a gente não entra no elevador, não dá um bom dia. A gente passa uns pelos outros, aí fica trombando no meio da rua e não vê que é um ser humano que está ali. Um bom dia, um como vai, posso ajudar, isso faz muita falta nos dias de hoje. Gentileza gera gentileza. Essas coisinhas básicas, essas regras, coisas que a gente aprende lá no jardim de infância, muitas vezes a gente vai esquecendo ao longo da nossa vida. Pegou emprestado, devolve. Pede desculpa, Tudo isso que a gente aprende são regras, mas de vez em quando a gente precisa ser lembrado, A gente precisa sair dessa indiferença com que a pressa, com que o dia a dia, às vezes a rotina, faz com que a gente olhe o outro. Precisa esse cuidado e as coisas vão realmente melhorando, porque a gente sai com problema de casa e vai levando aquilo, aí encontra, só vai naquele crescente. Se a gente não para, se a gente não melhora a nossa sintonia, se a gente não faz uma prece, aquilo vai se desenrolando ao longo do dia. Quando chega no final do dia, a pessoa não pode nem olhar para a nossa cara que a gente está querendo morder a pessoa. Então, a gente tem que ir observando a nossa maneira de agir, prestar atenção nessas pequenas coisas, mas que fazem uma grande diferença. Então, está aí a definição que os Espíritos nos trazem aqui sobre o que é a caridade. E aqui a gente vai ver agora como a gente pode exercitar essa caridade. O que a gente precisa observar na nossa conduta, nos nossos pensamentos, para praticar essa caridade. Porque a gente, às vezes, lê, acha muito bonito, mas temos muita dificuldade em colocar em prática tudo isso aqui que a gente aprende com o Espiritismo. Então, como que a gente vai fazendo? E aí vem um questionamento de Kardec, que é o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? É a questão 893. Aí respondem os Espíritos: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Então, todas as virtudes, elas são meritórias, porque já indicam, quando a gente consegue já praticar, a gente sabe que está... A gente tem a certeza que está aí no caminho do bem. A virtude... Olha que interessante essa frase. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Nós somos espíritos com muitas más tendências. Muito, porque dentro da nossa caminhada evolutiva, a gente está muito no princípio. Os instintos ainda, eles estão em
eles ainda estão, né, muito no nosso espírito. Nós estamos muito perto da origem, que é onde nós fomos criados, com as paixões, com os instintos, né? Então a gente acabou de sair dessa fase e ainda tem traços muito característicos e muito fortes no nosso espírito das paixões, né, desses instintos. Então, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai deixando esses instintos, vai desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso conhecimento e também a nossa moralidade. Mas nós estamos ainda muito perto, né, desse princípio. Então, essas más tendências ainda são muito fortes em nós. São nossas. Que são, né, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, todas essas paixões que nós conhecemos bem, porque nós temos essas paixões. São más tendências. E como a gente muitas vezes tem essa dificuldade de crescimento, de autoconhecimento, essas más influências que nós temos vão atrair espíritos que também têm a mesma sintonia do que nós. E aí entram, né, os quadros das influências espirituais, das obsessões que nós vamos sofrendo. Por quê? Nós temos que trabalhar essas más tendências. Né? Trabalhar como? Com o autoconhecimento, tendo a humildade de se reconhecer limitado, de se reconhecer orgulhoso, egoísta. Mas o nosso amor próprio, muitas vezes, ele disfarça isso. Ah, não, eu procedi assim em tal situação porque eu estava me defendendo, porque fulano me atacou, fulano me ofendeu. A gente sempre tem uma desculpa, né? Porque é o nosso amor próprio. A gente está sempre se defendendo, né, da gente mesmo. Mas esse passo do autoconhecimento é muito importante. É preciso ter humildade para isso, para que a gente se reconheça realmente. E usar os recursos que nós temos, né, recursos do espiritismo, de conhecer esses ensinamentos, de entender que nós somos espíritos que estamos caminhando. Utilizar também recursos da medicina, por que não? Né? A ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, por que não? Né? Nós não temos infelizmente, como a gente às vezes observa, esse fanatismo, não, só a religião vai curar. Não, ela vai ajudar, mas às vezes, em certas situações, é necessário buscar uma ajuda profissional. Isso é importante. É um recurso que nós temos, né? Que a ciência hoje está aí. Para quê? Para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, é procurar ajuda. Se precisar de um medicamento, tomar o medicamento. Não tem essa coisa, não, a fé vai te curar, não procura, não toma um remédio. Não pode. Isso não é o certo a se fazer. Então, é buscar recursos, buscar ajuda para se melhorar. E aí, claro, nós vamos melhorar a nossa sintonia, vamos melhorar os nossos pensamentos, porque essas influências que nós sofremos de encarnados e também dos nossos irmãos desencarnados, não é porque a gente é bonzinho e está ali sendo coitadinho, sofrendo influência, não. Nós é que estamos atraindo esses irmãos, que também gostam das mesmas coisas do que nós. Também se comprazem no orgulho, na vaidade, nos vícios, né, do álcool, das drogas, do sexo. É a mesma sintonia, são os mesmos gostos. Não é porque o espírito desencarnou que vira santo, né? Às vezes a gente tem essa ilusão, né? Ah, fulano morreu, tá lá descansando. Não, ele continua gostando das mesmas coisas. Se ele era muito material, se ele era muito apegado, ele vai continuar aqui. E vai estar junto de nós, que também gostamos disso. É a lei da sintonia. Então, olha como é importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, usar os recursos, usar o conhecimento da doutrina espírita para nos beneficiar. Porque nós temos muito mais, né, muita coisa a ser trabalhada no nosso espírito. Então, essas más tendências, né? E há mérito, né? Vamos ler de novo. Há virtude sempre que é a resistência voluntária. A gente tem que resistir. Quantas vezes, né, nós somos tentados? Nós sabemos que aquilo não é certo, mas dá uma vontade de fazer, né? Dá uma coisa, um pensamento ruim. A gente não quer ter, meu Deus, eu não queria ter esse pensamento, mas tá lá, a gente quer, né, a oportunidade às vezes que a gente tem de fazer o bem. Não, mas aquela pessoa, eu acho que ela não merece, então eu vou fazer tal coisa.
Isso é nosso. Isso é característico da nossa situação ainda inferior, né? Não permanente. Nós estamos assim, né? E vai depender de cada um de nós crescer, caminhar, para a gente não ser mais assim, né? Então é uma resistência voluntária, né? Muito interessante. Mas aí, continuando a resposta. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada, né? Então, olha só, a maior das virtudes é essa. É lidar com o outro sem segundas intenções. Ah, mas é muito difícil a gente agir assim. Quantas vezes a gente ajuda alguém, a gente, numa oportunidade, mas está sempre esperando o retorno. A gente não faz o bem por fazer o bem, não. Nós ainda não estamos nesse estágio. Sempre que a gente vai fazer as coisas, tem uma segunda, uma terceira, uma quarta e várias intenções por detrás. Então, olha como que nós temos que observar, né, as nossas atitudes no dia a dia. Será que eu estou fazendo isso realmente por fazer o bem? Para ajudar aquela pessoa? Ou lá na frente eu vou esperar um retorno? E mesmo que seja, porque às vezes a gente fica chateado, porque a gente faz tudo por uma pessoa, a gente ajuda, e a pessoa nem agradece. Poxa, fiz tanto por aquela pessoa, eu ajudei tanto, e nem um muito obrigada, nem uma retribuição. Né? Quantas vezes a gente age? Na maioria das vezes. A gente sempre está querendo alguma coisa. Né? Então, o que ele fala? Não ter intenção. Né? O que caracteriza, o que realmente é uma virtude suprema é isso, é o desinteresse pessoal. É fazer o bem simplesmente por fazer o bem. Mas ainda vamos chegar lá. Nós não estamos, né? Porque às vezes a gente escuta essas coisas, a gente dá um desânimo, fala... Mas é o nosso estado agora. Esse é o nosso estado. Mas não vai ser permanente, né? Vamos trabalhar para que ele não seja, para que ele não se prolongue aí por muito tempo, né? E aí vamos lá para outra questão do Livro dos Espíritos, a 895. À parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? O que caracteriza a imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral a certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais um homem se apega aos bens desse mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. E olha que interessante, né? É o interesse pessoal, né? Nós somos muito egocêntricos, né? Tudo gira em torno de nós, do nosso ego. Né? E quantas vezes a gente age, a gente olha aquela pessoa, é um homem de bem na nossa maneira de ver, mas se for lá, né, e tecar na teclinha do interesse pessoal, aí aquela intenção, aquela situação vai se revelar como ela é. Né? E como eles dizem aqui, isso ainda é muito raro, né? Daqui entre nós, no nosso estágio, né, evolutivo, é difícil. São só espíritos que vêm, que já são superiores, e que vem aqui, né, no nosso planeta, na nossa escola, para nos ajudar a compreender. E essa foi a missão dos espíritos, né? Quando vieram trazer aqui a revelação, a terceira revelação, que é o Espiritismo, foi isso, para nos esclarecer, para nos mostrar exatamente
que nós somos, né? Nos situar aqui nesse mundo, porque nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui, nós somos espíritos numa experiência corpórea, num aprendizado. Nós não somos um corpo, nós estamos num corpo, né? Isso faz muita diferença a gente entender, porque aí as coisas ficam mais claras, a gente amplia a nossa visão, a gente amplia o nosso contexto e sabe qual é a finalidade. Nós estamos aqui para aprender a amar, para aprender a perdoar nas nossas relações. Por isso que não há relações erradas, pais com filhos, chefe com patrão, com empregado. Não, isso tudo está dentro de um contexto. É o que é necessário para nós, né? Nós estamos na família certa, com as pessoas certas. Esse é o momento, e é ali que nós temos que trabalhar. Trabalhar no bem, aprender a amar. É para isso que nós estamos aqui. E vamos deixar. E a nossa estada aqui, ela é muito rápida. Às vezes a gente acha que demora, né, 100 anos. Isso, não é nada na espiritualidade, né? Nós somos eternos, né? Nós temos o infinito. E aí a gente não consegue muito... Quando a gente começa a falar de eternidade, de infinito, a gente começa a se perder um pouco, porque a gente é muito, né, limitado. A gente está aqui, a gente é um espírito restrito a um corpo, restrito a 5 sentidos, que a gente nem sabe, né, utilizar todos esses sentidos. Você vê quanta gente ainda tem que caminhar, quanta ciência tem que avançar. A gente sabe muito pouco sobre os 5 sentidos que nós temos, né, sobre a visão, sobre o tato. Então nós estamos aqui para isso, nessa oportunidade, para conviver. E muitas vezes vamos sofrer, vamos passar pela experiência da perda, que nós julgamos como perda, mas não é. Né? Os nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, que já nos precederam, só foram antes para casa. Né? Nós vamos na hora que tivermos que ir. Mas as nossas relações, os nossos afetos, eles vão continuar a existir. Né? A morte, ela não existe, no sentido que vulgarmente se fala, né, do aniquilamento. Não. A única coisa que é a morte é a destruição por uma doença, pela velhice, por um acidente. É a destruição do corpo físico, né, dessa matéria que nós estamos revestidos. Mas a nossa essência, as nossas qualidades, os nossos defeitos, isso são nossos. Tendo corpo ou não tendo corpo, é da gente. Né? Isso é nosso. Então é importante esse questionamento. É importante a gente entender que tudo que a gente usa aqui nessa terra é um usufruto, porque é nos dado, né, a matéria. Nós precisamos do carro para nos locomover, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, mas isso tudo é do mundo, isso tudo é material. O que é verdadeiro? O que realmente pertence ao espírito? É isso. É o conhecimento adquirido, são as virtudes, são os defeitos que a gente ainda não conseguiu resolver, as dificuldades, porque são muitas. A gente está só no começo da nossa caminhada. Se a gente pode fazer uma comparação, é igual um nenenzinho, né, que começa a engatinhar, depois ele se fortalece para ficar em pé, começa a dar uns passinhos. Eu acho que é por aí que a gente está, né, nesse levantar, nesse tomar de consciência de quem nós estamos, mas a gente ainda está meio cambaleando por aí, querendo saber para onde a gente vai. E aí veio a doutrina espírita para nos esclarecer. Olha, vocês estão aí numa experiência para crescer, mas isso é daí. Quando vocês deixarem isso, vai ficar. Né? Não vamos levar nada. Né? Quem tem conta bancária, quem não tem, quem está com cheque especial estourado, quem não está, quem tem iate, quem não tem, vai da mesma maneira. Fica tudo aqui. Então a gente tem que saber usar. Não é culto à pobreza, porque às vezes as pessoas falam, né, criticam, vocês cultuam a pobreza. Não, não é nada disso. É saber usar a matéria. Né? Ninguém cultua a pobreza. Se hoje nós temos os recursos da medicina, se nós podemos avançar na tecnologia para fazer exame, para um monte de coisa, por que a gente vai ficar usando técnicas que são ultrapassadas? Não, vamos utilizar de hoje, das tecnologias de hoje, do que a ciência nos oferece. Porque essa é a função da ciência. Né? Descobrir as leis, inventar coisas, para quê? Para nos auxiliar.
para a nossa estada aqui ser a mais confortável possível. Mas não é para a gente ficar agarrado a essas coisas, porque a gente não vai levar nada disso, nada. E quanto mais a gente se apega, quanto mais a gente é resistente a compreender tudo isso, mais difícil vai ser a nossa situação no plano espiritual. Porque nós vamos desencarnar e vamos continuar apegados, né, às coisas da matéria, à herança que a gente deixou, o que fulano vai fazer, o que ciclano vai fazer. Vamos continuar apegados às coisas da matéria. E são coisas que é para a gente resolver aqui. É claro que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que suprir a nossa estada na matéria, com trabalho, com responsabilidade, cuidando do nosso corpo, porque ele é o nosso instrumento. Toda desordem espiritual, ela repercute no corpo físico. E toda desordem no corpo físico repercute no espírito. Então nós temos que cuidar do corpo e da alma. Porque a gente precisa desse instrumento. Para quê? Para crescer, para avançar no nosso caminho evolutivo. Porque senão a gente fica retardatário. Né? A gente tem que ter essa visão, e isso a doutrina nos ajuda muito, como eu disse aqui no começo. Porque ela nos ajuda, ela nos norteia. Porque sem compreender esse contexto mais ampliado, sem entender a reencarnação, a gente fica muito limitada ao aqui e agora. E a gente acha que está tudo errado. A gente acha que o planetinha está de cabeça para baixo, mas não está. Não tem um caos. É a nossa maneira de ver que está confusa, que não está muito clara. Né? Então a doutrina espírita vem para clarear, para mostrar, para falar dos ensinos de Jesus, porque muitas pessoas questionam, acham que espírita não é cristão. Como assim não é cristão? Somos cristãos, acreditamos nos ensinamentos de Jesus, nos seus ensinos morais, tanto que é o Evangelho segundo o Espiritismo. São as máximas de Jesus que estão aqui. São os ensinamentos que ele veio nos trazer. Só que de uma maneira que a gente naquela época não podia compreender diferente. E hoje a gente já pode compreender melhor. Né? Fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa? É o amor, é a indulgência, é o perdão. Não é a caridade. A mais fácil é a esmola. A mais fácil é doar. Né? E a gente, às vezes, a gente acha que as pessoas, às vezes, passam fome só na época, final do ano, né? Que a gente vê aquela coisa da caridade, distribui. Não, as pessoas passam fome o ano inteiro. Então, se você sabe que tem alguém, a gente tem aqui no centro uma campanha permanente de doação de cesta básica, a gente pede doação aí de fralda geriátrica, de roupinha para bebê, porque as pessoas têm necessidades todos os dias. Então, não tem que ter caridade com hora marcada. E não é essa a caridade. Essa é importante também, claro, você vai saber que alguém está passando fome. Dá de comer para aquela pessoa. Se você pode fazer alguma coisa, faça. Mas é muito além disso. Né? É muito mais profundo esse entendimento que a gente tem que ter e que a gente vai buscando. Né? Porque essa visão aqui era de Jesus, que é o Espírito puro. E é o nosso modelo. É em quem nós temos que nos espelhar. Né? Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Essa foi a missão dele. Nos auxiliar, nos ensinar como proceder. E aí ele deu o recado, ele deixou o ensinamento. Vem a doutrina espírita falar sobre isso novamente, de uma forma mais esclarecida, mais compreensível, né, para a nossa maturidade agora nesse momento. Mas o trabalho é nosso. Ninguém vai fazer nada por nós. Se nós hoje não optamos estar aqui, não adianta, estou aqui, estou pensando na pessoa lá em casa, fulano precisava estar ouvindo, mas né, teve outra ocupação, não quis vir. Não, é nossa escolha. É importante a gente investir nisso, porque isso nos traz paz, tendo dinheiro no bolso ou não tendo dinheiro no bolso. Né? Isso é que é necessário, essa paz, essa compreensão, para que a gente tenha as coisas, e o momento que tem, o momento que não tem, não se desesperar. Não, né, cometer muitas vezes um suicídio, um desatino, porque não está compreendendo a situação. Então é muito importante, né? Essa escolha, esse investimento, eu costumo dizer, que é um investimento muito bom, né? Investir em nós, investir na nossa alma, investir no nosso espírito, é muito bom e é muito importante. Porque a gente consegue ter a paz, a gente consegue ter a compreensão no meio do caos.
Isso é ou não é bom? Eu acho muito bom, né, a gente investir. Então, vamos prosseguir aí. E aí, a gente vai lá na questão 913, e vamos continuar aqui, o questionamento. Ó. Entre os vícios, qual é o que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. É o egoísmo, né? Esse culto ao ego, à personalidade, que eu sou mais importante, que eu sempre tenho razão. Nós temos isso em nós. Temos isso. 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegamos a isso? Né? O questionamento. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. E isso depende da educação. Olha que importante. Está ali, né? O egoísmo está diretamente ligado ao interesse pessoal. E se a gente não trabalhar isso no nosso espírito, nós vamos continuar aí, né? Caindo, nós vamos continuar tropeçando, nós vamos continuar aí perdidos, sem ter essa direção. Então, é um trabalho que nós temos. Essa é a missão de cada um de nós. Dentro daquele contexto familiar, como a gente já falou, dentro do local de trabalho. Esse é o nosso trabalho. É extirpar do nosso coração o egoísmo. E como a gente faz isso? Perdoando, olhando para o outro com indulgência. Olha como é que as coisas estão ligadas, né? E aí a gente vem para uma questão aqui que é belíssima, e a gente vai ler até um comentário depois um pouquinho extenso, mas vamos ver a beleza aqui dessa resposta de um comentário de Kardec. É a 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Como é que faz para destruir isso? Da onde a gente começa? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda, muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social e sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas, né? E realmente, o Espiritismo ele vem nos dizer da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então, se a gente quer pensar um pouco na nossa situação futura, né, se a morte, se a destruição do corpo chegar, e ela chega para qualquer um de nós, a qualquer momento, nós somos extremamente frágeis. E a gente não pensa nisso. Né? A gente se acha, comigo nada vai acontecer. Pode acontecer sim. Uma bactéria, uma doença, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas. De repente, nós tivemos aqui, né? Um cara, o tio Ézio, que estava aqui numa terça tarde, fazendo palestra, e disse que se ele desencarnasse naquele dia, ele ia desencarnar muito feliz. Bem, e foi o que aconteceu.
no final, no comecinho da noite, tio Ezio desencarnou. Pode acontecer com qualquer um de nós. Então é bom a gente se preocupar com isso, é bom a gente fazer um exame de consciência. Como é que eu vou desencarnar? Ou a gente se preocupa, né, com um ente querido que parte. Como será que a pessoa vai estar? Será que vai estar bem? Será que vai estar sofrendo? Eu queria ter notícia. Mas o nosso futuro como espírito, a nossa situação após deixar a matéria, ela depende do agora, do que nós estamos fazendo, do que nós estamos buscando. Vai depender, né, o futuro. O futuro é o amanhã, né? É agora, é o presente que importa. Então vamos investir, vamos prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, porque se a gente for surpreendido, como a gente vai? A gente meio que se horroriza quando pensa nisso, né? O nosso instinto de conservação não deixa a gente ficar muito parando para pensar nisso, não, mas isso é uma realidade que acontece todos os dias com a gente, com as pessoas que a gente ama, com um conhecido, com um vizinho. Não acontece? Meu Deus! E é assim realmente que é muito breve a nossa estada aqui. Então é bom a gente pensar. Mas como nós vamos estar vai depender de como nós estamos agindo hoje, né? Com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos, né? O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo, ele se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo, né? Porque nós damos muito valor, né? Mas nós somos individualidades espirituais, né? Nós não somos. Eu hoje estou aqui, né, num corpo mas feminino, né, com as minhas tarefas, mas numa outra encarnação, numa determinada cidade, com uma determinada profissão, numa outra oportunidade, eu posso vir num corpo masculino, eu posso vir numa situação social inferior. A reencarnação, ela iguala todos nós. Não tem essa história de sangue azul, de família nobre, de ser homem ou de ser mulher. Não. Nós somos espíritos, somos individualidades. E estamos assumindo personalidades. Eu estou aqui agora, nesse momento, nessa encarnação, mas em outra eu não estarei. Nem nessa situação, nem nesse país, porque nós somos cidadãos do mundo, do universo. Nós não estamos aqui, essa não é a nossa morada fixa, não. Nós podemos reencarnar em outros planetas semelhantes à Terra. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus já nos ensinou isso. E que moradas são essas? São os planetas. São essas escolas em que nós, espíritos, vamos frequentando à medida que nós vamos evoluindo, à medida das nossas necessidades. Então, esse culto à personalidade, né? Eu sou isso, ou uma pessoa que é muito vaidosa, porque foi um artista, foi um cientista, que bom! Aproveitou bem essa encarnação? Então aproveita, porque numa outra você pode vir numa situação completamente diferente. E isso não é voltar atrás, isso não é deixar de progredir, não, muito pelo contrário. Porque o espírito, na sua caminhada, ele passa por diversas situações. E a gente tem que procurar se sair bem em todas elas. Estando em corpos femininos, gestar, cuidar, fazer o que é característico aí do corpo feminino, do que ele nos proporciona. Estando num corpo masculino, também utilizando aquele corpo na sua fisiologia, no que ele propõe. Então, nós temos que ter essa visão. E à medida que a gente vai entendendo isso, falar, não adianta eu ficar me achando, né? Porque a gente se acha, muitas vezes. Eu me acho importante porque eu sou isso, porque eu sou presidente. E isso é agora. Daqui a pouco isso pode deixar de existir. A gente pode vir numa situação completamente diferente.
né? Mas isso temos que entender. Somos individualidades encarnadas, né? Isso aí vai gerar uma personalidade. Mas esse culto à personalidade, a se achar melhor do que o outro, pura tolice, pura vaidade, né? E que às vezes a gente se perde nisso tudo aí. E aí vem um comentário muito interessante que fala a respeito da educação. Mas que educação, né, que eles vêm nos falar? Então vamos começar a ler. Ó. Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos. Hoje, mais do que em qualquer outra época, e não obstante o verme devorador do egoísmo, o egoísmo continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa. Que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não a todas ao mesmo tempo, pelo menos por partes, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não é impossível, de resto, não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. E aí olha do que ele vai falar agora. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar a arte dos caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências. Poder-se-á endireitá-las da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Quem quer que observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como do pobre, observando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da sua fraqueza, da incúria e da ignorância dos que dirigem, e como em geral os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar um mundo com tantas confusões. Que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á se há naturezas refratárias, há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. O homem quer ser feliz. Esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, das quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca as disenções, destrói a confiança, obrigando-se a se manter constantemente numa atitude de defesa em face do seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz o inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem,
se ele deseja assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Né? Então, brilhante esse complemento aqui dessa resposta, porque é exatamente isso. Não é a educação, né, dos bancos de escola, das faculdades, é a educação moralizadora, é o exemplo. Né? E a gente viu isso aí acontecer agora com essas Olimpíadas. Tomara que fique o legado realmente do esporte. Né? O quanto é importante investir na educação, investir no esporte, para que as crianças tenham a oportunidade de não ficar muitas vezes na ociosidade, e aí muitas vezes se deslumbram com o mundo das facilidades, com o mundo das drogas. Então é importante investir nessa educação, mas é uma educação que forma homens de bem, né? Porque a gente equivocadamente acha que ser um homem bem-sucedido, ser um homem que deu certo, é ser um homem que tem dinheiro, que tem poder. E o que ele vai fazer com isso quando desencarnar? E o que isso vai nos beneficiar? Muitas vezes não nos beneficia em nada. É a nossa queda, né? É um motivo de escândalo na nossa vida. Então, é trabalhar. Se você tem a possibilidade de enriquecer através do trabalho honesto, empregue essa riqueza em benefício do outro. Não queira ficar acumulando tesouros que não vão servir para nada. Né? Deus está te dando a oportunidade, você conseguiu aquilo pelo seu trabalho, pelo seu esforço, mas gere empregos, dê oportunidades, invista na educação, invista na cultura, invista no esporte. É investimento no espírito, né? de ter essa compreensão. Isso é muito importante, porque vai combater esse egoísmo, que é o que a gente está falando aqui. Né? Fora da caridade não há salvação. E se a gente não começa a combater esse egoísmo em nós, a gente não sai do lugar. E aí, para a gente terminar, eu recebi aqui um textozinho pelo WhatsApp e gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje lendo esse textinho que eu recebi. Vamos lá, peraí. Está aqui. Vamos lá. Somos todos visitantes desse tempo e deste lugar. Somos apenas passageiros destinados a observar, aprender, crescer e amar, e então para casa voltar. Né? Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Né? Então, a nossa casa, a nossa verdadeira origem é o plano espiritual, nós somos espíritos. De lá, lá é a nossa origem, e para lá a gente volta. Né? Então, eu espero que a gente tenha, nessa semana, aproveite, né, as oportunidades que a vida vai nos oferecer, da convivência, para que a gente exerça um pouco mais essa caridade, para que a gente tenha um pouco mais desse olhar carinhoso e fraterno com o nosso semelhante, né? Para todos nós, porque todos nós, sem exceção, vamos ter a oportunidade de praticar, de lembrar, né, desse estudo aqui, que seja muito proveitoso para todos nós e que a gente possa ser sempre ajudado aí na nossa caminhada, sempre vir aqui com o objetivo de estudar, e com certeza é uma boa escolha que a gente faz. Né? Boa noite a todos, uma ótima semana e até a próxima oportunidade.